Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão, que renovou aí com o Felipe Luiz, já fez a contratação de um zagueiro, tá na busca por Caio Jorge e tem mais 3 nomes na lista, né, do Flamengo aí, já na mesa do BAP e do Boto. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando a respeito do Flamengo e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. 2026, a renovação até 27. A Roberta Barroso chega então aqui no Sport Center e conta pra gente detalhes dessa negociação, que teve então, Roberta, um final feliz, porque o técnico campeão brasileiro, campeão da Libertadores, permanece no rubro-negro. Roberta. Finalmente esse final feliz, né, Bruno? Bom dia pra você, Mário, fã de esporte. Acabou essa novela. Felipe Luiz, então, renovou com o Flamengo até o final de 2027. A torcida já estava agoniada, porque foi uma longa negociação. Começou lá no primeiro semestre desse ano, e aí as conversas se intensificaram agora nessa reta final. A gente já trazia que o Felipe Luiz tinha aceitado lá a base salarial, mas tinha aquele impasse em relação à comissão técnica, porque o Flamengo entendia que nesse valor contemplaria os auxiliares e o Felipe Luiz discordava. Mas no domingo, então, as conversas se intensificaram, até os nossos companheiros Felipe Silva e Bruno Andrade trouxeram aí mais detalhes desses bastidores, porque através do agente Jorge Mendes, ele conversava com o Flamengo, claro, intermediando essa questão do Felipe Luiz, e entendia que o valor deveria ser maior, incluindo mesmo a comissão técnica. Mas foi o próprio Felipe Luiz que recuou e aceitou a proposta, então essa história vai continuar. O diretor de futebol Boto, inclusive na nota oficial divulgada pelo Flamengo hoje bem cedinho, 7h53 da manhã, ele disse que o acordo só aconteceu por conta da vontade genuína dos dois lados pela continuidade. Felipe Luiz fica e já tem reforço chegando, porque o Flamengo acertou as pendências, então, com o zagueiro Vitão do Internacional. Ele será um novo reforço do rubro-negro e o pagamento, essa transação gira em torno de 66 milhões de reais. O Flamengo vai pagar 36 milhões de reais pelo jogador, mais também o perdão da dívida de Thiago Maia, que gira em torno de 30 milhões. E com isso, o Vitão será reforço do Flamengo. Bruno, eu volto com você. E continua aí, Roberta, que eu já quero saber do Caio Jorge também. Antes, só ouvir da Mário o que ela achou da renovação, então a permanência, a sequência do trabalho, algo que nos últimos anos dificilmente acontecia no Flamengo, Mário. Dificilmente. Quando o Felipe completou um ano no Flamengo, já foi histórico, né? Porque alguns técnicos recentes não conseguiram isso. Mas o melhor para os dois, eu acho, assim. O Felipe tem a clara ideia de ir para a Europa, mas ele também tem muita consciência, né? Do processo que ele tem que seguir, inclusive tirar a licença da UEFA, enfim. Mas esse jogo duro para um lado e para o outro, pelo menos terminou com essa renovação e é importante para o Flamengo também. E a contratação do Vitão você gosta? Eu gosto. É um zagueiro jovem, não tão jovem, mas jovem para o elenco. É um zagueiro que joga pela direita, tem bom passe, bola longa, enfim, eu gosto. E o Flamengo sentia falta também desse jogador, Mário? Sentia falta desse jogador. Ele tem bons zagueiros, né? Mas é um zagueiro que acho que se encaixa muito nesse modelo de jogo do Felipe Luiz também. Pois é, claro, o Léo Pereira e o Léo Ortiz continuam no elenco. Sim. Danilo também. Exatamente. Mas diante dos mais de 70 jogos que o rubro-negro tem na temporada, ele sentiu falta. É isso, e se encaixa, né? Você não sai muito ali da característica de zagueiros que trabalham a partir dessa construção. Bom, o problema na defesa então está resolvido, Roberta, mas agora tem uma questão envolvendo um atacante ou alguém para disputar a posição com o Pedro. E aí ontem, essa informação importante que a nossa equipe apurou sobre o interesse no Caio Jorge, Roberta. É isso, tem esse interesse do Flamengo, ele está na disputa então por esse jogador, e as condições que o Flamengo gostaria seriam as seguintes, né? Pagaria um valor de 30 milhões de euros, cerca de 196 milhões de reais pelo jogador. Uma outra questão também nessa negociação, o Flamengo poderia pagar cerca de 22 milhões de euros, aproximadamente 143 milhões de reais, e envolveria também o Cebolinha nessa negociação. Mas o Cruzeiro
tem o seu preço. Como você falou, agora a prioridade do Flamengo, depois de já acertar com o zagueiro, é contratar um atacante de área para disputar com o Pedro e o Caio Jorge. Seria essa opção ideal. E a proposta do Flamengo giraria em torno desse valor. Mas o Cruzeiro tem o seu preço e a Nath vai trazer também todas as informações do outro lado. Bruno. O Flamengo conseguiu também contratar o jogador do Internacional, que era um dos objetivos do time lá do Pedrinho. Obrigado, viu, Nath? A gente tem, então, essa negociação que envolve milhões e muitos milhões, hein, Mário? Muito dinheiro, né? Muito. Muito dinheiro. E quebrando recordes do que a gente já vem de uma temporada histórica também, dentro do mercado nacional, né? Porque a gente teve esse momento do mercado de fora e agora dentro do próprio mercado brasileiro, entre os clubes, dinheiro, assim, a perder de vista. Eu fico na dúvida. Acha? Então, vale 30 isso. milhões? Ou o Cruzeiro tá certo em bater o pé e falar que por menos de 50 exatamente. Eu acho que o Cruzeiro tá certo. Eu acho que pro Cruzeiro, assim, óbvio que se o Flamengo chegar com uma quantia e o Cruzeiro topar, é dinheiro, você não desperdiça dessa forma, você não nega dessa forma, mas pensando no Cruzeiro, não. Assim, tem que manter o Caio Jorge, tem que fazer um esforço para manter. Agora, pensando no Flamengo, eu tenho dúvidas sobre Pedro e Caio Jorge atuando juntos ou não. O Felipe Luiz, quando ele entrou no Flamengo, ele fez jogo que ele colocou 4 atacantes. Mas eu não sei, assim, eu fico meio que na dúvida se pro Caio Jorge, pensando em seleção ainda, ou se ele, enfim, banco de reservas ele não deve ser, né? Ele chega numa temporada espetacular em números. Mas a gente tem uma tela para mostrar, só pra gente subir pro Fã de Esportes ter ideia do valor, porque, como eu falei, a gente vem de uma temporada de muito dinheiro. E foi o Vitor Roque, né? A gente tem 2 jogadores, inclusive, do Palmeiras puxando esse top 5 ali, e 2 do Botafogo, que já é dinheiro alto, pensando dentro aqui do mercado, como, por exemplo, o Paulinho, né? A gente falou quando o Palmeiras ainda cedeu jogadores nessa negociação com o Atlético, então é muito dinheiro pelo Caio Jorge. Eu acho que vale porque é isso, a gente tá elevando muito a régua, né, do mercado. E aí, pessoal, rapidinho aqui, vocês acham aí que o Caio Jorge é sim um nome para vir pro time do Flamengo e merece, né, esses 30, né, milhões de euros aí que o Pedrinho tá pedindo aí, batendo aí esses 25 milhões que o Palmeiras loucamente fez pro Vitor Roque? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Aqui dentro do Brasil. Mas pro Cruzeiro eu não acho uma boa não vender o jogador. E pro Caio Jorge tem essa questão de ir pro Flamengo, ou permanecer no Cruzeiro, onde de fato ele vai ser titular, e agora também até sem a concorrência do Gabigol, que deve realmente sair. Exatamente. Mário. Então, assim, a expectativa dele ter uma temporada ainda mais protagonista do que ele teve essa, e agora com um novo comandante, né, o Tite. Então, acho que ele tem pra crescer ainda dentro do Cruzeiro. Contrato renovado, Felipe Luiz, então fica no Flamengo até o final de 2027. Vini, primeiro eu quero que você me explique o que estava emperrando, o que foi resolvido, quem cedeu. O Felipe Luiz estava pedindo uma grana superior ao que o Flamengo estava disposto a pagar, e depois veio a conversa de que integrantes da comissão técnica teriam que receber também um reajuste. Me explica isso tudo aí. Como é que foi isso, Nenê? Vamos lá, Flavinho. De fato, foi uma longa negociação. O que estava pegando nisso aí, velho? Dinheiro. A palavra, resumindo aqui, dinheiro. Sendo direto, grana. É isso, grana. Era isso que estava, entre aspas, brecando a renovação de contrato do Felipe Luiz. E o que aconteceu? Que, de fato, criou um desgaste nos bastidores, porque nem a diretoria do Flamengo, nem o Felipe Luiz esperava que fosse demorar tanto essa negociação. E tanto é que se arrastou aí até os minutos finais, porque o contrato dele acaba agora na quarta-feira. O que aconteceu? No meio das negociações, nas últimas reuniões, o empresário dele, que é o Jorge Mendes, um empresário super renomado no mercado europeu, fez uma pedida considerada pela diretoria do Flamengo fora da realidade para o futebol brasileiro. E quanto ele pediu? 5 milhões de euros por ano, livre de impostos. Ou seja, o Flamengo, além de pagar o valor líquido ao Felipe Luiz, teria que assumir também o valor dos impostos. O custo seria muito maior para o Flamengo. Além disso, bonificação bem alta por títulos, e não é nenhum absurdo a gente imaginar que o Flamengo vai conquistar títulos, e também uma multa rescisória considerada baixa pela diretoria do Flamengo, caso ele recebesse uma proposta do exterior e topasse. Então, o Flamengo bateu o pé e falou assim, não, desse jeito a gente não faz. Muito bom só para um lado, exatamente. Né? Tudo para um lado só. E tem a questão da multa baixa, aí eu já achei que pegou pesado, né? Exatamente. O empresário, então, assim, no caso. O que o Flamengo pensou? A gente já está te oferecendo, Felipe Luiz, uma valorização salarial muito boa para o futebol brasileiro. É uma fortuna, digamos assim, nas palavras da diretoria do Flamengo, a fonte conversou comigo. A gente já está oferecendo uma fortuna para o Felipe Luiz. Ou ele aceita isso que a gente está oferecendo, ou a gente vai atrás de um outro treinador
treinador. E, de fato, o Flamengo já havia iniciado os contatos para se defender, porque não dava. Planejamento, a gente sempre fala aqui na temporada que planejamento é tudo. Não dá para você esperar até o dia 31 para saber se o Felipe Luiz. Então, o Flamengo já havia até iniciado alguns contatos para fazer sondagem. Por exemplo, Arthur Jorge, que teve sucesso no Botafogo, era um nome que estava na mira. É para dar um recado pro empresário, né? Perfeito. Olha só, não é o último técnico do mundo também, não. Perfeito. O Flamengo vai seguir sem ele, pode seguir, aí, né? Então, só para resumir, o que aconteceu? Por conta do dinheiro pedido pelo empresário do Felipe Luiz, o Flamengo não ia renovar. Já estava decidido, desse jeito a gente não renova, sem chance de renovação. E aí, na última reunião, o Felipe Luiz e o empresário dele, obviamente, toparam o que o Flamengo ofereceu. E aí ficou acordado desse jeito. O Flamengo vai pagar aquilo que havia ofertado e o valor da multa rescisória é considerado baixa, tá? Teve um e o que mudou, aí, então, dentro da proposta oferecida que o Felipe Luiz queria? O que mudou foi, o Flamengo ofereceu e agora ele aceitou. Antes ele não aceitava. Ele cedeu, então. Ele cedeu. O Felipe Luiz Exatamente. cedeu. O Flamengo também acabou cedendo porque, assim, a multa rescisória, ainda na visão da diretoria, é considerada baixa. Mas, pelo menos, ele cedeu e aceitou aquilo que o Flamengo ofereceu para pagar. E assim, meu Flavinho, vou ser muito sincero, até o fim do ano, eu acho pouco provável que ele receba uma proposta tentadora para ele chegar e falar para o Flamengo, ó, tô indo embora. Porque a situação do Felipe Luiz não é dinheiro. Eu acho que ele deixaria o Flamengo se ele recebesse um baita projeto. Vou dar um exemplo aqui, não estou dizendo que isso vai acontecer, tá, gente? O Atlético de Madrid vira para ele e fala assim, ó, a gente tem esse projeto aqui. Aí eu acho que ele aceita deixar o Flamengo. Agora, se chegar um clube turco oferecendo muita grana para ele, eu acho que ele não vai. Porque o que ele vai ter na Turquia que ele não vai ter no Flamengo? Muito pelo contrário, ele vai ter muito mais no Flamengo do que ele vai ter na Turquia. A questão do Felipe Luiz é projeto, tanto é que ele se tornou treinador do Flamengo recebendo um salário muito baixo. Tudo bem, ele estava iniciando a carreira dele, a gente sabe disso, mas a questão do Felipe Luiz é projeto, é isso que mexe com o coração dele. De fato, o projeto do Flamengo é muito bom para ele nesse momento. Então acho que no fim da história foi bom para todo mundo, bom para o torcedor do Flamengo, obviamente, bom para o Felipe Luiz, porque ele vai continuar com um baita projeto de carreira e ele vai ter oportunidade de conquistar títulos novamente, bom para o Flamengo, porque o Flamengo merecia ter paz, o Flamengo merecia dar continuidade a um bom trabalho. Em um passado recente, quando que foi a última vez que aconteceu? Em 2019 para 2020, teve o Jorge Jesus, mas 2 meses, 3 meses depois, ele resolveu ir embora. Em 2022, quando o Dorival Júnior campeão da Copa do Brasil, da diretoria da do Flamengo, Libertadores, o Flamengo foi e simplesmente não renovou com o Dorival e trouxe o Vitor Pereira e todo mundo sabe o que aconteceu em 2023. E de lá para cá ficou essa turbulência com o treinador toda hora troca de comando. E agora o Flamengo vai virar um ano com um técnico que foi campeão de tudo aqui no futebol brasileiro, né? Campeonato Brasileiro e Libertadores, os 2 principais títulos, e agora vai dar continuidade a um planejamento maravilhoso. Ou seja, pode tremer, rival. Ô, Lucas! Todo mundo ficou feliz, a torcida do Flamengo, o Felipe Luiz, a diretoria, os jogadores, mas e os rivais, meu amigo? Acho que não ficaram muito felizes não, porque a gente viu o Flamengo sobrando aqui, né? Campeonato Brasileiro, América do Sul, Libertadores, e aí uma continuidade de um técnico que está encaixado, os jogadores gostam. E aí, pessoal, vocês acham que foi de bom proveito aí pro time do Flamengo essa renovação com o Felipe Luiz? Por mais que ele tenha baixado um pouco, ele não sai como um mercenário no time do Flamengo? Ou vocês acham que a torcida não vai pegar no pé e ele vai se dar bem no time do Flamengo, continuar se dando bem? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Então, vai ficar ainda mais forte esse Flamengo para a próxima temporada, né? Como é que os rivais olham para esse Flamengo, tendo que superar tudo encaixadinho, uma troca de técnico, às vezes dá aquela turbulência, né? Aquela balançada no rival, mas seguindo com o Felipe Luiz, o cara tá demais, né? E os jogadores do Flamengo colocando que é o melhor técnico do país. Como é que você tá vendo esse momento do Flamengo? Já dá para dizer que o Felipe Luiz, se não é o melhor, tá entre os melhores, né? Olhando... Vai ficar difícil saturar. A situação complicou. Acho que todo torcedor que não é flamenguista esperava uma saída do Felipe Luiz para 2026, né? Baseado aí no que aconteceu em 2025. Primeiro ano dele mais com o elenco na mão, tendo tempo de trabalhar, ele conseguiu fazer tudo isso. Logo no primeiro? Logo no primeiro. Então, assim, o rival sim queria que o Felipe Luiz não permanecesse para 2026. Acho que essa era a torcida. Mas ficou, e agora olhando para a próxima temporada com o Felipe Luiz tendo um investimento maior, que é a expectativa que o Flamengo tem para o ano que vem, a situação realmente, para quem não torce para o Flamengo, vai ficar difícil.
Já dá pra gente dizer que o Filipe Luís é um dos melhores? A gente não viu ainda, né, ele trabalhando de repente numa equipe que não tenha um elenco com tantas opções. Ele fez a parte dele, né? Ganhou quase tudo. Mas você já colocaria ele entre os principais técnicos? Flávio, eu acho que assim, principal técnico sem dúvida nenhuma. Agora, o melhor, eu acho que é muito ainda. A gente está falando cedo, de um técnico, né, que tem 1 ano e meio cedo, de carreira, né, como profissional. Então, eu acho que é cedo. Mas é um técnico que, assim, durante esse ano de 2026 tem tudo para, com certeza, pegar esse título de melhor, né? Baseado no que ele fez em 2025 pelo Flamengo, essa nova geração do futebol brasileiro. Então, assim, é muito promissor. Acho que esse é o recado. É um técnico muito promissor e agora valorizado, né? Ele merecia também ter essa renovação lá dentro. Ô, Vene, a gente fica com uma curiosidade de saber como é que ele se sairia num time de menor investimento, porque ele já começa a carreira de treinador como um time que entra como favorito para ganhar essas competições. Mas você viu características nele, questões do trabalho, que você acha que, além do elenco que ele tem na mão, ele já mostrou também esse potencial de ser um estrategista, de ser um cara bom de vestiário, teve um conflito com o Pedro, que eu acho que ele soube administrar bem. Claro que o cara não vai acertar tudo 100%, mas você já enxerga nele alguns pontos, falar assim, olha, independente do time que tiver na mão, ele mostrou esse potencial. Flavinho, vamos pegar como comparação o técnico anterior ao Filipe Luís. Foi o Tite, que querendo ou não foi o técnico da seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, considerado o melhor treinador do futebol brasileiro, beleza? O Tite não conseguiu fazer um bom trabalho, muito pelo contrário. O Filipe Luís, ele pegou terra arrasada no Flamengo no ponto de vista... Não teve nenhum legado do Tite. Pelo contrário, ele pegou ali, estava tudo arrasado, e o que ele fez? No meio de uma Copa do Brasil, ele conseguiu ser campeão nessa Copa do Brasil, e ele foi importante. Naquela expulsão do Bruno Henrique, ele fez uma substituição ali que ninguém imaginava que ele poderia fazer, fez e deu certo. E ele foi importante nessa conquista da Copa do Brasil. E aí veio esse ano, e ele mostrou as convicções, o conhecimento dele tático, a inteligência dele, a forma como ele trata a situação nos bastidores. O caso Pedro, como você bem mencionou, na ocasião eu falei isso aqui no programa, que para mim foi um acerto, e o tempo mostrou que foi um acerto. Tanto é que o Pedro voltou a performar bem e acabou sendo importante num determinado momento. Inclusive Pedro. Quando o Tite não teve o Pedro, o Tite ficou perdido. E ele mesmo disse isso numa entrevista coletiva. No caso do Filipe Luís, não. Ele soube fazer o time render mesmo não tendo seu principal centroavante. Então, assim, através do tempo e com o trabalho dele, ele foi mostrando para todos que, apesar de estar no começo de uma carreira, ele é um treinador extremamente promissor. Não considero o melhor no momento, mas a expectativa em relação a Filipe Luís, ao trabalho dele para o futuro, é a melhor possível. Tanto é que, na pedida que ele fez ao Flamengo, o próprio Flamengo entendeu, calma, nesse estágio de carreira, ele não vai ganhar isso nem aqui, nem na Europa. O mercado já vai pagar isso, exatamente. Né? Muita gente fala assim, ele tem que ganhar a mesma coisa que o Abel Ferreira. Eu discordo, tá? O Abel Ferreira, ele já mostrou o bom trabalho dele aqui no futebol brasileiro durante 5 anos pelo Palmeiras. O Filipe Luís, embora no primeiro ano tenha conquistado tudo que conquistou, mas ainda precisa trabalhar mais para conseguir ter o mesmo estágio financeiro de outros treinadores. Muita gente gosta de fazer comparação. Eu vi torcedores em rede social durante esse final de semana, quando estava o entrave da situação do Filipe Luís, comparando. Mas o Galhardo ganha tanto. Gente, olha a história do Galhardo. Olha o que ele já fez no futebol. Claro. O Filipe Luís está começando agora. Isso não quer dizer que ele não tem que ter valorização. É óbvio que ele tem que ter valorização, tanto é que teve agora com a diretoria do Flamengo. Teve aquilo que a diretoria entende que tem que pagar. E eu acho que a diretoria fez certo. Eu queria a permanência do Filipe Luís, mas o fato de você querer a permanência e tratar como plano A, não quer dizer que você tem que se ajoelhar na frente de um profissional e aceitar todos os pedidos desse profissional. Então, no fim das contas, repito, foi bom para todo mundo e o planejamento será mantido. O Filipe Luís tem tudo para ser o melhor técnico do Brasil, um dos grandes técnicos aí do futebol até mundial, mas a gente tem que ter calma e respeitar o tempo dele, respeitar a trajetória. Primeiro ano como técnico avassalador, né? Ganhou 4 títulos esse ano e a Copa do Brasil do ano passado. São 5 títulos, né? Até pra gente falar de melhores do Brasil, tá numa época que é difícil a gente apontar qual é o melhor do Brasil, quais são os melhores. Agora a comparação inevitável vem
com o Jorge Jesus. De certa forma, a torcida do Flamengo parou de ficar pedindo o Jorge Jesus e lembrar do Jorge Jesus, as viúvas do Jorge Jesus. Eu acho que agora o pessoal ficou mais tranquilo com o Felipe Luiz, não tem aquele desejo da volta do português. Agora, em entrevista ao canal Gold, o técnico Jorge Jesus, que hoje está no Al Nassr, né, diz que continua acompanhando o Flamengo, mas ele afirmou que o time de 2025 não superou o de 2019 que o Jorge Jesus comandava, né? Vamos ouvir então esse trechinho do técnico português fazendo essa comparação entre o Flamengo de 2025 do Felipe Luiz e o Flamengo do Jorge Jesus de 2019. Conseguiram acompanhar o Flamengo lá no Brasil, o time tá voando igual ao Nasser também, manda um recado aí pra torcida do Flamengo, acompanhar a final lá. Acompanhei a final, acompanho os jogos todos do Flamengo E aí, pessoal, vocês concordam com o Jorge Jesus? Esse Flamengo de 2025 não supera o de 2019? Qual a sua opinião? Né? Supera, não supera, empata? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. E continuam a ser os melhores e muitas felicidades para a nação. Já superou a sua equipe de 2019 ou ainda não? Essa equipe Não, a de 2019 foi 34 vitórias consecutivas e nós só vamos nas 10. Bom demais. Ô, Venê, achou meio cavada aí do JJ? O Felipe Luiz estava naquela indefinição com o Flamengo, ele foi lá dar o pitaco dele, como quem diz, tô na área, hein? Esquece de mim não, hein? Ainda estou aqui. Ô Flavinho, eu não duvido que ele continue acompanhando o Flamengo, porque eu acredito que ele goste mesmo de acompanhar o Flamengo e torce para o Flamengo atualmente. Mas ele é malandro, ele é inteligente. Essa entrevista aconteceu justamente no meio da turbulência da renovação de contrato ou não do Felipe Luiz, que foi nesse final de semana. Então ele deve acompanhar o noticiário. Então ele fala isso, nada é por acaso, né? Mas assim, eu sou suspeito, tá? Com o Jorge Jesus, cara, eu vou sempre, enfim, idolatrar o Jorge Jesus, porque o que ele fez em 2019, de verdade, é algo assustador em todos os sentidos, não só dentro de campo, também fora de campo, como ele era no dia a dia. Todo o meu carinho ao Jorge Jesus, mas nesse momento eu prefiro a permanência do Felipe Luiz. E mesmo sendo o Jorge Jesus um grande ídolo, no momento acho que o torcedor do Flamengo quer essa continuidade, né, Lucas? Difícil a gente fazer a comparação dos técnicos, porque o Jorge Jesus é um cara cascudo, tem muito mais experiência, mas ainda tenho a impressão, o Felipe Luiz ganhou até mais títulos, né, pelo número de conquistas, 5 títulos, mas aquele time de 2019 acho que encantava mais. Você pensa por aí também? Claro, foi acho que depois de tanto tempo de seca, que querendo ou não... E foi o primeiro ano que o Flamengo voltou a ganhar tanta coisa. Onde o Flamengo ganhou Libertadores, Brasileiro, Carioca, então foi um ano especial para o torcedor flamenguista, né? Acho que foi um ano, posso falar, mágico, né, Vê, né? Foi um ano mágico, então assim, tem esse apego ao Jorge Jesus, aos jogadores de 2019, mas o Flamengo em 2025 também, não sei se o que o Jorge Jesus falou aí, que 2019 era melhor que 2025, porque o elenco, o time do Flamengo, a forma com que o Flamengo jogava nesse ano também, acho que se botar lado a lado ali, dá uma briga boa, cara. Falar de reforços, o primeiro reforço do Flamengo para 2026 está confirmado, Vene. O Vitão era do Internacional, zagueiro velho conhecido do diretor de futebol do Boto, trabalhou com ele no Shakhtar. Isso. O Vitão ficou uns 4 anos lá na Ucrânia, né? O Flamengo já tinha tentado contratá-lo no início desse ano. Agora ele é do rubro-negro, já deve chegar ao Rio para fazer exame, chega amanhã, tá para chegar. Isso aí, Vene, novidades Isso aí, caso Vitão. Foi uma apuração minha junto ao Flamengo, que de fato o jogador já chega nessa terça-feira ao Rio de Janeiro para realizar os exames e assinar o contrato válido por 4 temporadas. Flavinho, muita gente me pergunta, e me perguntou nos últimos dias aí, por que o Flamengo insiste tanto em Vitão? Eu vou trazer de maneira sucinta aqui por que o Flamengo insiste no Vitão. Primeiro, pela qualidade técnica. O José Boto conhece o jogador de outros carnavais, tanto é que levou o jogador em 2019 para o Shakhtar. Então gosta bastante do jogador. Segundo, 25 anos, se encaixa ao perfil que a diretoria adotou. O BAP recentemente disse que dificilmente iria fazer contratações de jogadores acima de 26 anos, porque a ideia é diminuir a média de idade do elenco. E terceiro, envolve a questão financeira. O Internacional deve ao Flamengo, pela situação do Thiago Maia, 4,7 milhões de euros. E a pergunta que o dirigente do Flamengo me fez, e eu vou repetir aqui, Vene, você me garante que o Internacional um dia vai pagar o Flamengo? E se pagar, quando vai pagar? Então, para o Flamengo, o ideal é, entre aspas, resolver esse problema. Você resolve esse problema, bota isso aí na negociação do Vitão e você só tira do bolso 6 milhões de euros. Então, qual jogador do nível do Vitão, da qualidade do Vitão e da idade do Vitão que o Flamengo iria contratar no mercado por 6 milhões de euros, tirando do bolso só 6 milhões de euros?
Então, eu acho que, no fim das contas, foi uma negociação maravilhosa para o Flamengo. E outra, o Flamengo deu um chapéu no Cruzeiro, porque o jogador seria reforço do Cruzeiro. Já tinha conversado com o Tite já estava esperando o jogador, a imprensa noticiando que ele ia chegar em Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro. No fim das contas, o Flamengo levou a melhor. Lucas, está difícil hoje em dia também no mercado para competir com o Flamengo com a grana que tem. Ainda tinha a dívida do Inter, facilitou. Acho uma boa, tem lembranças aí do Vitão, um zagueiro regular de certa forma, e é jovem, 25 anos, já bateu na Europa, já voltou, tem experiência. E o Cruzeiro estava interessado nele também, o que mostra o potencial do zagueiro. O Flamengo enxerga no elenco 3 zagueiros de confiança do Filipe Luís, né? O Danilo, o Léo Pereira e o Ortiz. Acho que faltava mais um cara, né, para completar ali um quarto zagueiro que ele pode botar sem sustos ali. O que você acha do Vitão? Não, o Vitão é um bom jogador. Pelos jogos que eu pude ver do Inter, pelo menos, o Vitão sempre se destacava ali no sistema defensivo. Só que eu não consigo ver o Vitão como esse atleta que teve uma disputa tão grande no mercado. Acho exagero essa valorização. Achei um pouco, sim, de exagero por parte do mercado em ter essa contratação do Vitão. Mas é um bom jogador, é jovem, tem um potencial de crescimento. Acho que o Flamengo é um elenco muito bom. Então, assim, o que a gente mais ouve é que jogador bom, ao lado de jogador bom, tende a melhorar ainda mais. Então, assim, eu acho que pro Vitão também vai ser muito positivo vestir a camisa do Flamengo. Só que volto a repetir, eu achei, pelo que eu pude acompanhar do Internacional, uma super valorização pelo Vitão. Vamos ver o que vai acontecer. Posso estar me enganando, mas é mais um recado aí também que o Flamengo dá, né, ao mercado. Porque chega no Inter, com o Cruzeiro na briga, tira o Vitão do Inter, tira o Cruzeiro da briga, é um recado bem nítido de como vai chegar aí o Flamengo pro ano de 2026, né? Preocupa-se. O Flamengo que já tem o Palmeiras e o Cruzeiro, de certa forma, como um concorrente aí aos títulos, pelo investimento que tem, né? O Cruzeiro talvez a gente esperasse até mais, mas enfim, brigou ali na parte de cima da tabela, então de certa forma o Flamengo também não deixa um rival direto se fortalecer, né? Vai tirando as forças também de prováveis concorrentes. Dentro disso, que pode ser uma bela tacada do Flamengo, é tirar o Caio Jorge do Cruzeiro, que é o principal jogador do time mineiro, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi o artilheiro da Copa do Brasil, informações do GE que o Cruzeiro está ciente. E aí, pessoal, rapidinho aqui, o que vocês acharam aí dessa contratação do Vitão? E se vocês acham que vale a pena aí o Flamengo correr atrás para investir esses 30 milhões de euros, né, no Caio Jorge? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Desse interesse do Flamengo e que só aceitaria negociá-lo por 50 milhões de euros, algo em torno de 326 milhões de reais. Já teve uma proposta oficial? Como é que tá esse drone aí, Vene? Vamos lá. Seria uma contratação de impacto para o mercado aí nacional, né? Tira o principal jogador de um concorrente, um cara de seleção brasileira. A gente vai entrar justamente no que o Lucas acabou de levantar aqui sobre a forma como o Flamengo vem ao mercado. E só dando os devidos créditos, a notícia foi noticiada primeiro pela ESPN, pelos colegas André Renan e Bruno Andrade, e eu confirmei que de fato o Flamengo demonstrou interesse no Caio Jorge e fez uma proposta oficial, que chegaria a 30 milhões de euros de duas maneiras. O Flamengo toparia pagar 22 milhões de euros em dinheiro e dando o Cebolinha também, envolvendo o Cebolinha na situação, que teoricamente é avaliado por 8 milhões de euros, ou 30 milhões de euros mesmo. Só que aí, de fato, o Cruzeiro recusou. Falou, não, a gente só negocia o Caio Jorge se chegar aqui com uma proposta de 50 milhões de euros. Acho que independentemente se conseguir ou não, o que eu acho que não vai conseguir, porque assim, se o Cruzeiro quer de fato brigar por títulos, você não pode perder, né? Negociar o seu principal jogador e com um rival que vai brigar por títulos com você. Como é que fica com a torcida do Cruzeiro? Eu já acho um erro você negociar o Caio Jorge, independentemente de qual seja o clube. Você reforçar o Flamengo, que foi o atual campeão de tudo na temporada, eu acho uma tenebridade se o Cruzeiro fizer isso. Mas enfim, independentemente se conseguir ou não, o recado é justamente esse que o Lucas acabou de mencionar. O Flamengo ele vem muito forte no mercado, não só dentro de campo. O Flamengo vai tentar tirar os principais jogadores do futebol brasileiro. Caio Jorge, Vitão no Internacional. E o José Boto já disse que a ideia
é contratar jogadores do futebol brasileiro. Então, os rivais que fiquem preparados. Porque se o Flamengo demonstrar interesse, o Flamengo vai tentar. Vou te falar mais um nome. O Marcos Antônio, que foi destaque do São Paulo. Apesar do ano horrível do São Paulo, Marcos Antônio jogou muita bola. E é outro que é considerado filho do José Boto, desde os tempos de Shakhtar. E o Flamengo, de fato, tem interesse nesse jogador. O São Paulo acabou de exercer a compra desse jogador junto à Lazio. Pagou 4,5 milhões de euros. O Flamengo tem condições fácil de chegar lá no São Paulo e oferecer um valor um pouco maior para tirar esse jogador do São Paulo. Ou seja, o São Paulo pode perder um jogador também para o Flamengo. Então o recado que o Flamengo passa ao tentar o Caio Jorge, principal jogador do Cruzeiro, é: nós temos dinheiro e nós vamos tentar. Fiquem preparados. E se o Flamengo for no Cruzeiro, é porque o staff do Caio Jorge, que é o mesmo do staff do Vitão, já deu ok para negociação. Claro. O Flamengo não ia chegar no Cruzeiro à toa. Primeiro sondou ali, né, para suas próximas ao jogador, para depois ir para o clube. E o Flamengo ficou sem o Pedro, sentiu falta um pouco do... Lógico que o Filipe Luís conseguiu, né, dentro do que ele tem, conseguiu estratégias para fazer o Flamengo jogando sem aquele centroavante fixo, sem aquele cara, né, de referência na área. O Bruno Henrique jogou algumas vezes dessa forma, apesar de não ter essa característica. Com o Caio Jorge, ele teria 2 grandes centroavantes e um cara de mais mobilidade. Ficaria forte esse ataque. E com os dois, né, com Pedro e Caio Jorge, não sei nem se tem vaga para os dois, como é que ficaria esse time? Você prefere quem? O Pedro ou o Caio Jorge, Lucas? É difícil, não pode mandar um lá pro Vasco, não tem como mandar um pra lá. Manda o Pedro. Assim, o Filipe Luís, ele é um técnico que mostrou, nessa temporada de 2025, gostar de jogar com um centroavante mais móvel, né? Ele não gosta de jogar com um pivôzão, tanto que ele teve dificuldade. Ele até abriu mão do Pedro em algumas situações, sim, exatamente, né? Preferiu o Bruno Henrique ao Pedro, né? Ali em determinado momento da temporada. Então, eu acho que talvez essa situação do Caio Jorge deve até passar muito por um pedido do Filipe Luís lá dentro, de contratar para a temporada de 2026 um atacante mais móvel. Caio Jorge é um grande jogador, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, sim, foi artilheiro do Brasileiro, um jogador jovem também, com potencial de crescimento muito grande, foi bem no Santos, quando estreou no profissional, voltou para o Brasil, também foi bem no Cruzeiro, então assim, a amostragem dele no futebol brasileiro é uma amostragem muito boa. Conseguiu, e o Caio Jorge, inclusive, no Cruzeiro ele foi fundamental, né? No melhor momento do Cruzeiro na temporada, foi no melhor momento do Caio Jorge. Quando o Cruzeiro cai de rendimento no Campeonato Brasileiro, foi exatamente o momento também que o Caio Jorge caiu de rendimento. Então o jovem foi uma peça fundamental para o Cruzeiro no Brasileirão e seria um grande reforço para o Flamengo, cara. Jogadoraço, assim, o Caio Jorge. 23 anos, está dentro do perfil da idade, né? Tem ainda uma revenda. Esse debate que você levantou, Flavinho, é interessante, porque muita gente fala isso. Como assim você vai contratar o Caio Jorge tendo Pedro? Como é que fica a situação? O BAP, na última apresentação, que todo mundo pôde observar, ele falou que a ideia é ter 2 jogadores de grande nível na mesma posição para aumentar a concorrência, para fazer com que o jogador não caia de produção. E eu acho que está certo. Por exemplo, o Rossi. O Rossi, ele olha para o banco de reservas, ele não tem ninguém à altura dele. Então, teoricamente, ele está numa zona de conforto. Se acomoda. Se acomoda. O cara é ser humano. E o BAP está certo. Ele, como gestor, ele pensa, eu tenho que ter 2 bons profissionais brigando por uma vaga, porque o nível vai aumentar. E eu acho que o Caio Jorge, e eu estou nessa linha do Lucas, eu acho que ele se encaixa muito mais ao perfil do Filipe Luís. Muito mais. Por exemplo, tem um outro jogador... Aí é questão de gosto. O Marcos Leonardo é outro grande jogador. Parecido com o Caio Jorge. Parecido. Inclusive saiu do Santos também. Saiu do Santos também. Tomou da mesma água. Parecido. Eu acho que seria... água da Vila. Eu acho que seria perfeito para o estilo de jogo do Filipe Luís. Gente, eu não estou aqui pedindo a contratação, não, só debatendo futebol mesmo. Porque, de fato, o Pedro, em determinado momento da temporada, o Filipe Luís não o utilizou por questão de esquema tático, opção estilo de mesmo, jogo, né, opção. E você tem que ter um outro jogador. O Bruno Henrique jogou nessa função, falando publicamente que não gostaria de jogar nessa função. Então, é óbvio que o Flamengo tem que contratar para essa função. E o Juninho não correspondeu à expectativa, né? Falando isso. num nível de Pedro, Caio Jorge, acho que o Juninho não está nessa prateleira aí, tá num degrauzinho abaixo, né? Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que já acertou a sua renovação de contrato com o Filipe Luís, ele fica no time do Flamengo, né? Então, até o final de 2027, o Filipe Luís está no Flamengo, né? O Flamengo também contratou aí o Vitão, né? Zagueiro do Internacional, que era do Internacional, né? E também está tentando aí a contratação do Caio Jorge, né? A gente sabe
a pedida que foi feito, né, o preço absurdo que o Pedrinho botou aí para poder liberar o Caio Jorge, mas o Flamengo está querendo sim a contratação do jogador. Segundo as informações aí, Tati Castelhanos vê Flamengo com bons olhos, mas bastidor tem prioridade, né? E dupla da Premier League na briga, né? Esse é o título aí, né, da ESPN, do site da ESPN, porque segundo as informações da ESPN, o Flamengo segue ativo no mercado de transferências e mira a contratação de um atacante para ser sombra de Pedro. O alvo é Tati Castellanos, né, atualmente na Lazio da Itália, e que nos últimos anos foi alvo do Palmeiras, mas sem sucesso na negociação. A informação do interesse do rubro-negro foi apurada pela ESPN. Né? Então, segundo as informações, ainda de acordo com a reportagem, o interesse do time carioca é antigo e, neste momento, o atleta está sendo monitorado. O jogador é avaliado em 30 milhões de euros, cerca de 196 milhões de reais. Além do Flamengo, times da Premier League, como o West Ham e Leeds, também querem a contratação do jogador. Então, pode pesar um pouco aí uma Premier League, né? O cara da Premier League. Então, vamos ver aí se o Flamengo vai conseguir trazer aí esse jogador para a próxima temporada. Mas e aí, esses nomes que estão pintando aí no time do Flamengo e quem mais vocês contrataria para o time do Mengão? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.